Está no ar mais uma edição do programa Justiça do Trabalho na TV, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Hoje está aqui conosco o Dr. Oscar Hermida Uriarte, que vai falar sobre os rumos do direito do trabalho. Oscar Uriarte é uruguaio, doutor em Direito e Ciências Sociais, professor de Direito do Trabalho e Seguridade Social e do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai. Doutor Uriarte, inicialmente é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, o prazer é tudo meu. Bem, inicialmente, gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Como o senhor enxerga esse conflito que foi certamente agravado pela globalização da economia entre aqueles que defendem o chamado Estado social e os que defendem o chamado Estado liberal? Nós estamos caminhando mesmo por uma situação em que as condições do emprego vão ser ditadas pelas leis de mercado? Bom, isso é uma situação que existia no século XIX, talvez até os começos do século XX, e que foi mudada precisamente pela introdução da legislação social do trabalho, pelo Estado Social de Direito, que criou uma série de proteções do trabalhador. Já nos anos 70, mas especialmente nos anos 80 e 90 do século XX, a questão retornou à época do liberalismo, com a irrupção da escola econômica neoliberal. Certo. Que foi iniciada nos anos 30 por o Friedrich von Hayek, mas que recém conseguiu alguma adesão importante nos anos 70, 80 e 90, como se fosse uma coisa muito moderna que não era. Uma adesão tardia. Uma adesão tardia, mas muito forte. Certo. Não? E, claro, aí reivindicou-se o liberalismo puro. Mas eu acredito que hoje, apesar de que a globalização tem jogado a favor disso, eu acredito que hoje estamos assistindo, talvez, a uma reversão das tendências. Eu tenho a impressão de que esse impulso do neoliberalismo, que no direito do trabalho traduz-se na flexibilização, na desregulação, está sendo freado, está sendo limitado. Já não tem o prestígio que tinha. E atualmente cada vez assistimos a mais indícios de mudanças nesse sentido. Não em todos os países, não sempre na mesma direção, mas parece claro. Depois, se você quer, podemos ver de quais são esses indícios, essas mudanças. Mas, para pôr somente um exemplo brasileiro, a Constituição de 1988 foi, sem dúvida, uma grande reação contra o neoliberalismo ou a flexibilização e a desregulação. Nessa Constituição introduziram-se grande quantidade de direitos trabalhistas. Por quê? Porque o impulso de desregulação e de flexibilização pretendia ser freado colocando os direitos na Constituição, que é, por definição, a norma jurídica mais importante e também a mais difícil de modificar. Exatamente. É uma forma de rigidizar os direitos, de garantizar eles, não? Pois não. Eu gostaria também que o senhor fizesse uma breve menção, um breve comentário a respeito da questão da unicidade sindical ainda em vigor no Brasil, a sua posição, se o senhor é contra ou a favor, e também quanto ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Se é correto afirmar que esse poder normativo inibe de alguma maneira a negociação coletiva? Olha, são dois temas extremadamente brasileiros, sumamente nacionais, com pouca possibilidade de comparação no direito estrangeiro, não? É um tema muito brasileiro e eu tenho certa prevenção de falar nisso. O que eu posso dizer de fora?
Primeiro, eu sou a favor da liberdade sindical. Nesse sentido, como diz a OIT, da pluralidade sindical, mas entendida no senso de que os trabalhadores têm que ter direito de constituir os sindicatos que eles gostem, que eles queiram, sem limitações, sem imposições de parte dos trabalhadores nem dos empregadores. Agora, isso pode levar a que, se os trabalhadores não têm consciência da importância da unidade, terminem tendo muitos pequenos e fracos sindicatinhos. O ideal é a unidade sindical, mas uma unidade voluntária, não? Certo. Mas isso requer uma consciência sindical nos trabalhadores, nos seus dirigentes, muito grande. E quanto ao poder normativo? Quanto ao poder normativo, também é uma coisa que não é frequente no mundo, não? É um jeito muito brasileiro, e eu não estou em condições de dizer se eu estou a favor ou contra. O que eu sim acredito é que não necessariamente o poder normativo da justiça deveria ser um freio à liberdade sindical, à negociação coletiva, à atuação coletiva dos sindicatos. Deveria haver uma forma de compatibilizar, porque em todas partes há situações nas quais a negociação livre, bilateral, entre os parceiros sociais, fica travada, tem que ser resolvida por um terceiro. Pode ser a arbitragem, pode ser o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, e por que não pode ser a Justiça do Trabalho? Mas daria para imaginar empregados e empregadores atuando como parceiros sociais? Bom, quando eu digo parceiros sociais, não falo no sentido literal do término. Certo. Atores sociais. Certo. Até, se você quer, antagonistas sociais. Não sou nesse sentido, não? Certo. Mas eu acredito que o conflito está na essência, na base da relação do trabalho. Os interesses são divergentes. Mas um necessita do outro. O capital necessita do trabalho. E o trabalho necessita da empresa, não? Para ter trabalho. Então, eles são sujeitos conflituantes, antagonistas, mas que precisam um do outro. Por isso, as duas formas de se relacionar são a negociação e o conflito. Isso que eu chamei parceiros sociais sem a significação de sócios, de irmãos, que pode ser de atores sociais, de antagonistas sociais, se você quer, eles sempre que estão em funcionamento, em relação dinâmica, eles estão ou conflituando ou negociando. Pois bem, professor Uriarte, nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos em seguida.